aqui do canal Falando de História, né? Eu sou Noé Gomes, é um prazer muito grande falar de história para você aí do outro lado, né? Você meu amigo, você minha amiga, né? Sejam todo mundo bem-vindo aqui ao nosso canal. Já peço de antemão, se você achar importante e relevante esse conteúdo, não esqueça de deixar já o seu joinha, o seu like, né? Se ainda não é inscrita ou inscrito no nosso canal, inscreva-se aqui no nosso canal, para que a gente possa começar a ter relevância aqui na plataforma. Já estamos quase chegando a 600 inscritos, então assim, gente, eu preciso muito do seu like, da sua inscrição e, é claro, é importante também que você deixe a sua dúvida, a sua pergunta, sua impressão sobre esse conteúdo aqui no campo dos comentários. Beleza? Muito bem, meus amigos. No Brasil, né, a língua portuguesa, melhor dizendo, nós temos várias palavras que são parecidas, mas que não são a mesma coisa, que não são sinônimos, né? Sinônimos, né, são palavras que representam a mesma coisa. Neste caso aqui, nós temos três palavras que são parecidas na sua escrita, mas não são a mesma coisa, né? Nós temos aqui a palavra história, historiografia e história, com E de escola, né? Então, nós temos essas três palavras e elas não são a mesma coisa, muito embora elas estejam ligadas a um sentido de narração, no sentido de contar alguma coisa, mas não são a mesma coisa, né? Nós temos aqui a palavra história com H, né? E sempre com H maiúsculo de preferência, porque é a história da humanidade, tá? Então a gente sempre coloca o H maiúsculo, o ideal. E nós temos essa palavra chamada historiografia. Bom, qual a diferença entre história e historiografia? E história com E? Bom, gente, lembrando que, infelizmente, eu acho um absurdo isso, esta palavra ela foi banida, tá? Ela não existe mais, a palavra história. História, antigamente, né, era usada para falar de algo fictício. Tá? De algo, uma ficção era uma história. Então, hoje nós temos o termo, por exemplo, né, história de ficção, né? Ou história fictícia. Né? E antigamente se usava então a palavra história. Então, como ela foi abolida, né, então hoje a gente diz assim, uma história fictícia. Então, a história é uma história mentirosa. Não necessariamente, né, ela pode ser uma história literária também, tá? Então, história, tá? Essa palavra, ela não tá mais, ela caiu em desuso. Porém, né, qual é o sentido da palavra história? História é isso, né, narração, contar, né, os passos da humanidade ao longo dos séculos, milênios, etc, etc. Né? E sempre lembrando que antes, né, que alguém confunda-se, né, que antes da pré-história, chamada pré-história, não tínhamos história. Então os dinossauros não contam nessa coisa. História, a partir do momento que surgem os primeiros hominídeos, até os dias de hoje, é tudo história, sempre com letra maiúscula. Agora, o que é historiografia? Não, mas o que é historiografia? Vamos pegar aqui, deixa eu pegar aqui a caneta preta para destacar. Olha só, grafia. O que significa grafia? Significa escrita, tá? Então, eu vou lá fazer uma escrita. Então, nessa palavra escrita. E história, né? Que vem de história, né? Obviamente. Então, a historiografia, né, estuda a escrita da história. Quem é que produz a escrita da história? Os historiadores. Então a gente vai contar a história dos historiadores. Capite? Muito bem, muito bem. Por que é importante nós sabermos a historiografia? Porque na historiografia nós vamos saber por que se pensava que o processo histórico era desse jeito e hoje já não é mais. A gente vai tentar entender o contexto do historiador, contexto histórico
que o historiador está inserido, e esse contexto é importante para entender a sua fala. Muitas vezes a gente vê assim, ó, muita gente critica, por exemplo, uma obra muito importante, chama-se Casa Grande Senzala, né, do Gilberto Freire. E aí as pessoas dizem assim, mas o Gilberto Freire é um cara que hoje tem muita coisa lá que não serve para o dia de hoje. Mas os tempos do Gilberto Freire servia. Por quê? Porque era uma outra conjuntura. Então a historiografia serve para mostrar isso. Como também serve, a historiografia nos serve também para entendermos como a história hoje ela se divide. E aí a gente vai entendendo como é que vai se desenvolvendo a história, a partir do estudo da historiografia. Tá? E isso aqui é uma matéria dos historiadores. A historiografia não se trabalha na escola, pelo menos na escola de ensino fundamental e médio. Ela se trabalha mais na universidade, na graduação, depois, evidentemente, no processo de pós, né, seja numa especialização, no mestrado ou no doutorado. É importante que o historiador tenha conhecimento da historiografia. Então, meus amigos, lembrando, história com H, historiografia e história com E não são a mesma coisa. Estão relacionadas exatamente a um processo de contar alguma coisa, mas não são a mesma coisa. A história, né, nos conta a história, o desenvolvimento da humanidade. A historiografia é como se produz esse registro, né, como é que se deu esse registro, né, como é que os historiadores fizeram esse registro. E a história é um termo em desuso, né, um termo, né, que fala de história fictícia. Hoje, então, nós temos o termo história fictícia e não mais a palavra história. Bom, gente, se vocês acharam importante esse conteúdo, relevante, se isso ajudou vocês, deixe o seu like, tá? Deixe o seu like aí, inscreva-se no canal e até a próxima!